Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai não têm pão em fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que grande alegria estamos vivendo hoje o 4º domingo da Quaresma, o domingo letare, esse domingo da alegria, que nos é apresentado. Como podemos perceber, toda a Quaresma tem sua cor roxa, que simboliza a penitência, o recolhimento, o jejum, mas hoje é a cor litúrgica rosa, o rósea, que nos é apresentado. E por que desta mudança de cor? Este rosa justamente significa o júbilo, ou seja, por meio das cores, a liturgia nos quer mostrar que está perto, está chegando. Continuemos na preparação, porque está perto o dia de celebrarmos a Páscoa do Senhor. Por isso essa troca de cor e este rosa, que significa a alegria, que significa o júbilo. Então por isso, e dessa cor, desse domingo letare, da alegria. É a alegria que estamos em estarmos próximos da Páscoa. Meus irmãos, o evangelho riquíssimo de hoje, como sempre, é do filho pródigo. Nós vamos ver, meus irmãos, aqui as duas figuras, 3, melhor dizendo.
A do filho rebelde, a do pai e também a do filho mais velho. Este filho mais novo, meus irmãos, ou melhor, o filho rebelde, melhor dizendo, ele chega a um ponto em que ele diz a seu pai que quer ir embora, que quer pegar a herança que lhe é devida e sair dali. Ou seja, a herança, né, meus irmãos, é quando a pessoa morre, certo? Então, para este filho, seu pai já não era como se não existisse mais. Não o considerava mais, porque não o aguentava ou porque, né, porque queria viver para si também dessa forma. Né? Já não suportava mais essa convivência. Olha que ponto triste, né? E ele fala de uma maneira muito arrogante: pai, me dá a herança que me cabe e deixa eu ir embora. E assim foi feito. O pai entrega essa herança. Meus irmãos, infelizmente a realidade de muitas famílias hoje é assim. Quantos filhos rebeldes há assim hoje em dia, que se rebelam contra os seus pais, que maltratam, que desobedecem, né? Quantas outras realidades, né, que se é vivida nesse dia. Então, este filho pega a sua herança e poucos dias, como nos é apresentado, poucos dias, ou seja, logo após, né, sem esperar muito, já vai. Vai viver sua vida, vai viver aquilo que ele sempre quis viver, que é o seu egoísmo, os seus prazeres. E vive de fato. Deixa seu pai, sua família e vai viver aquilo que quer. Mas, meus irmãos, olha que interessante. Ele vive, ele esbanja com vida desenfreada, e aqui, quando diz essa vida desenfreada, é com prostitutas, é com bebidas, é com tantas outras coisas, perdições, pecados. E depois de se satisfazer por inteiro, né, nesse sentido carnal, ele sente uma grande fome, ou seja, ele cai em si também nesse sentido, de que passa necessidade porque mesmo se vivendo tudo aquilo, não se sente bem. E acaba onde? Comendo a comida dos porcos, que é o que restou para ele. Meus irmãos, isso é o pecado. Se nós nos entregarmos inteiramente a este pecado, o que nos vai restar são duas coisas. O sentimento de insuficiência, porque é isso. O pecado não nos satisfaz, irmãos. Quanto mais nos saciamos, mais parece que quanto mais enchemos este vazio, mais ele cresce. Porque isso é o pecado. E um sentimento de miséria, né? Então ele cai em si e pensa: nossa, eu aqui comendo essa comida e os empregados de meu pai, né? Tendo pão com fartura. E ele se arrepende, ele cai em si dentro daquela miséria, ele sabe reconhecer e voltar a seu pai. E de fato volta. E enquanto ele volta, né, ele vai neste pensamento de como se explicar, de como se desculpar, envergonhado. E quando avista o pai, chega até o pai, né, o pai o avista de longe, o vê de longe e sente compaixão. E quando ele começa a se explicar, o pai logo diz: meu filho, que feliz, que bom que você veio, que bom que você voltou. E o aceita, e o abraça, e o veste, e faz festa. Meus irmãos, é assim com Deus. Aqui já entramos na figura do Pai também. Assim é nós com Deus quando pecamos, quando caímos no pecado. Mas nós nos arrependemos e vamos atrás da confissão, pedir perdão a Deus, Deus nos acolhe assim, com festa, com alegria, com júbilo, porque um filho voltou à vida. Né? Pois quando estamos no pecado, meus irmãos, nossa alma está morta, como se estivesse morta. Então, quando voltamos pela confissão, nós estamos vivos de novo e Deus se alegra, o céu se alegra com isso. E é muito lindo. A imagem do filho pródigo é a imagem da confissão, de como acontece a confissão. É essa festa, esse novilho gordo que é cevado, é alegria. Então, meu irmão, digo para ti hoje, nesse momento, que se tu está vivendo como este filho rebelde, no pecado, nessas coisas do mundo que não levam a nada, a não ser na verdade levam você a comer a comida dos porcos, que é o que o demônio deixa para você, como consequência do pecado. Se você está nisso, volte para Deus, que Ele vai te acolher com muita alegria. Vai fazer uma festa enorme no céu. Vai te encher de carinhos, pois este é Deus. Ele se alegra muito mais, né, como a gente já viu, com a conversão de um do que com a fidelidade de 99.
E ao vermos essa figura de pai que representa Deus e que é Deus, nós também chegamos agora à do filho mais velho, que sempre esteve com o pai. Ele diz: o meu pai sempre esteve contigo e tu nunca me destes um novilho. Mas o pai vai deixar bem claro que tudo o que é dele também é do filho. E muitas vezes, meus irmãos, da mesma maneira que os que vivem no pecado, se caem em si, se arrependem e voltam para Deus, os que permanecem com Deus no estado de graça, podem ser pessoas que não sabem reconhecer a conversão dos outros e julgam. Agora esse aí quer voltar. Porque agora esse aqui quer se fazer de santo. Não sabem reconhecer a graça de Deus que converte as pessoas. E podemos cair em julgamentos temerários muito complicados. Como ele, julgou, sentiu raiva, inveja. Mas não devemos sentir. Quando vemos alguém em pecado, devemos ajudá-lo a voltar. E quando ele voltar, seja por nossa contribuição ou não, nos alegrarmos da mesma maneira. Porque Deus se alegra. E quem somos nós para não nos alegrarmos com a conversão daqueles que estavam mortos no pecado? Então, meus irmãos, o ensinamento de hoje é, por meio deste tempo da Quaresma e deste Evangelho, volte para Deus, converta-te, creia no Evangelho, confesse-se. Esta é a mensagem que o Evangelho nos quer trazer. Os irmãos, Deus nos acolhe com alegria. Deus é Pai. Deus nos abraça, Deus nos faz festa com o nosso arrependimento e com a nossa conversão. Sejamos, meus irmãos, este filho que, caindo em si, volta para o Pai e busca a salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.